Bora começar? Hoje eu vou falar um pouco sobre como que a minha criação me ajudou a ter um inglês bom. Mas antes de mais nada, se você já acompanha meu trabalho, deixa um like, deixa um comentário para ajudar no engajamento, e se você ainda não me segue, considere fazer isso se esse vídeo for útil para você. Bom, desde pequeno, desde muito pequeno mesmo, eu sempre gostei muito de música. Eu ouvia músicas de vários estilos, então ouvir música em inglês era uma coisa natural para mim. Óbvio que eu ainda não entendia muito o que estava sendo falado nas músicas, mas eu já ia tendo acesso a uma palavra ou outra. Então você tinha ali CD na época, né? Você tinha os nomes das bandas, os nomes das músicas, você já ia tendo ali um contato visual com o idioma e um contato auditivo. Eu já conseguia fazer algumas associações, então, tipo, sei lá, tinha um refrão de uma música que era o nome da música. Aquilo já, opa, essa frase aqui então significa isso, essa palavra aqui significa isso aqui que está escrito, que ele está falando. Na época você tinha encartes com as letras. Eu, como toda criança, era bem curioso, né? Então eu ficava lá lendo, tentando acompanhar, tentando entender. Às vezes partia de mim mesmo ir lá pegar um dicionário e ver, pô, essa palavra aqui é estranha, essa palavra aqui é bonita, e ver o que que era. Isso muito novo, já com 8 ou 9 anos de idade. Eu também gostava muito de desenho, de filmes. E na minha época, você não tinha tanta alternativa assim de coisa dublada. Então, muitas das coisas que eu gostava, que já era um pouco mais alternativa, né? Eu gostava já... Eu descobri anime e já era uma coisa que, assim, ninguém conhecia anime no Brasil ainda. O primeiro anime que eu assisti foi A Princesa Guerreira de Leda, uma coisa assim. Eu acho que é Leda só o nome em japonês. Que aluguei uma vez na locadora, né? Porque eu achei que era um desenho qualquer. E aí, pra mim, era só um desenho. Eu nem sabia que era anime ainda. Ele já era legendado. Pra vocês verem como não tinha tanto acesso a coisa dublada. Então tudo que eu ia fazer, filme, desenho, etc., acabava sendo legendado. Isso também já foi aumentando mais ainda a minha exposição. Até que chegaram os videogames. Eu tive o Atarizinho, eu tive o Super Nintendo, que você tinha já algumas coisas em inglês, mas não era algo assim tão relevante, porque era coisa boba, tipo o Mario, etc. O grande game changer, assim, o que mudou o jogo pra mim foi o PlayStation 1. No PlayStation 1, eu já tive acesso a jogos mais complexos, com mais história, com mais diálogo. Eu tinha que me forçar, já com o pouco inglês que eu tinha, a tentar entender o que estava acontecendo, senão eu não conseguia progredir em nada. Um exemplo, se eu não me engano, eu acho que Metal Gear Solid foi lançado em 1999. Em 99, eu tinha 10 para 11 anos. Eu tava ali para começar a entrar no cursinho de inglês que meu nome colocou. Eu zerei Metal Gear Solid 1 em uma semana, jogando, né, depois da escola, à tarde, com um dicionário do lado. Hoje em dia, pô, qualquer um zera aquilo ali em 1 ou 2 horas, né? Mas qual que era o problema? Eu tinha que estar ali descobrindo o que estava acontecendo, porque era muito diálogo. Vocês lembram lá do Snake falando no comunicador com o pessoal? E, cara, tinha umas coisas importantes, interessantes, eu queria saber o que estava acontecendo. Coisas que você tinha que fazer no jogo e tal, eu tinha que aprender ali. Final Fantasy VIII, meu favorito. Foi outro que pra mim também foi a maluquice. A primeira vez que eu joguei ele, piratão, que eu comprei na feira, né? 4 discos, todo em japonês. Aí foi outra maluquice, né? Eu adorei aquele jogo. Me esforcei pra ir achar uma cópia em inglês, pelo menos. Aí foi outra imersão maluca, né? Porque, pô, se Metal Gear já deu um trabalho por causa do inglês, imagina Final Fantasy. Aquela maluquice. Descobri o que era o que, dicionário e tal. Então foi assim... uma imersão de uma coisa que eu tive que me obrigar a aprender inglês para conseguir fazer coisas que eu gostava, para conseguir entender o que estava acontecendo. Isso foi a grande mudança para mim, porque quando minha mãe me colocou no cursinho de inglês ali com 11 anos mais ou menos, eu já tinha uma noção bacana. Então eu fiz ali os cursos de criança, né? Eu já não entrei no primeiro, acho que eu já entrei tipo no segundo ou terceiro nível de curso para criança, fiz uns 2 livros só. E depois eu já pulei mais os 2 níveis também para o curso de adulto. Então isso me poupou um tempo de cursinho absurdo. E convenhamos, como toda boa criança, eu nunca fui muito de estudar. Eu não gostava de estudar, eu era curioso. Eu gostava de aprender sobre as coisas que eu gostava. Eu acabei aprendendo inglês assim, por causa das coisas que eu gostava. Então não era porque eu queria aprender inglês. É porque eu queria ter contato mais, saber mais sobre as coisas que eu gostava. E aí o inglês veio meio que como um efeito colateral. Aí foi o caminho meio que padrão durante um tempo, né? Continuei toda essa minha saga com entretenimento, todo esse meu contato com entretenimento cada vez maior, né? Ao passar do tempo. Aí fui me interessando cada vez mais por música, fui aprender a tocar instrumentos e tudo mais. Então, o inglês cada vez mais presente ali e eu fazendo o curso em paralelo. Mas como eu já falei, eu não era um grande aluno, eu não gostava tanto de estudar, mas eu me dava muito bem no curso
Por quê? Eu não estudava, mas eu tinha contato com o inglês, já tinha um inglês bacana já, tinha um vocabulário amplo, tinha frases complexas já guardadas na memória que eu conseguia usar. Uma coisa que me ajudava muito quando eu ia fazer prova ou alguma atividade era justamente a minha memória musical. Porque eu tinha tanta música gravada e, obviamente, eu ia ouvir uma música, eu não ia só ouvir a música, eu pegava a letra dela até decorar e conseguir cantar sem eu precisar olhar a letra. Então, eu tinha um repertório de gramática meio que intuitiva muito grande. Então, às vezes eu tava numa prova, eu ia fazer alguma coisa lá. Ia responder, por exemplo, sei lá, what does she do? Falar, she work every day. Eu olhava assim, eu já... Não, esse she work tá errado. Eu tentava lembrar de alguma música assim, tipo um Bon Jovi. Works the diner all day. Peraí, works. Não, peraí, então she works. Isso me ajudou bastante. Porque eu sabia, conseguia usar ali uma gramática correta, mesmo sem saber por quê. E aí, com 16 para 17, eu comecei a dar aula, né? Uma aula de reforço aqui, uma aula particular ali. Com 17, eu já comecei a dar aula em escola de idiomas. E aí foi outra virada de página na minha vida. Porque quando você vai ensinar, você tem que dominar aquilo muito bem para você conseguir ensinar direito. Então você realmente tem que aprender. Então, vi um livro lá e falei, opa, Simple Present, o que é isso? Aquele negócio do S. Então por isso que eu uso auxiliar does aqui, não do. Aí você fica mais fácil para você já aprender as regras, quando você já meio que tem elas latentes por causa do seu contato. E fica muito mais fácil para você memorizar essas regras quando você ensina. Se você consegue ensinar uma coisa para alguém, e a pessoa realmente entender, porque você explicou muito bem. Se você explicou muito bem, é porque você domina muito bem. Fica aí um pouco do meu relato do que me ajudou a ter um inglês bacana. E se eu puder dar um conselho para vocês aí, tentem fazer algo parecido, né? Se exponham às coisas que vocês gostam em inglês. Um grande problema que eu vejo é que hoje você tem uma facilidade absurda para entretenimento, porque tudo que vocês gostam, vocês têm dublado. Assistir um filme, uma série, um desenho, tudo tem dublado. Se você vai jogar alguma coisa no videogame, tudo tem dublado também. Então onde que vai ficar a sua exposição para o idioma? Então se force a usar as opções em inglês que você tem. Busque ouvir mais músicas em inglês, mas se for assistir um filme, uma série ou um desenho, tenta fazer isso em inglês. A princípio, tenta se expor ao legendado mesmo, com o áudio em inglês e a legenda em português. For jogar alguma coisa, faz a mesma coisa, põe o áudio em inglês e a legenda em português. Quando você estiver sentindo mais confiança, você pode pegar e jogar tudo em inglês, tanto o áudio quanto a legenda. E você consegue fazer isso tanto em plataformas de streaming para assistir suas coisas, quanto nos jogos. Você tem lá nas opções dos jogos as opções de áudio e de legenda. Vai assistir um vídeo sobre alguma coisa que você gosta no YouTube, sei lá, você gosta de carro, você gosta de skate, você gosta de pintura. Você pode acompanhar criadores de conteúdo desses nichos em português. Mas eu te garanto que você vai achar alguém que fala inglês que também vai falar sobre esses nichos. Então tenta incluir isso na sua rotina também. E antes que eu me esqueça, muita gente me pergunta se eu dou aulas particulares. E sim, 80% aproximadamente do meu trabalho atual é como professor particular. Meu foco sempre foi em aulas particulares, porque realmente é o que eu acredito que funciona para a pessoa aprender de fato, muito mais do que cursinhos, muito mais do que curso online, etc. Se você quer realmente fazer aula comigo, deixa nos comentários ou me manda uma DM em alguma das redes sociais aí. Eu tô basicamente TikTok, Instagram e YouTube, @teacherjuansantiago. Só procurar lá que só tem eu com essa cara de doido aqui, não vai ser difícil de achar. Se você sempre teve muita dificuldade com o idioma e você não tem tempo para conseguir parar e, não, esse dia, esse horário eu vou fazer uma aula, eu tenho o serviço de imersão também. Você vai ter o meu número pessoal do WhatsApp, a gente vai conversar ao longo do dia, num horário estipulado, dias estipulados ali no pacote que você escolher, e a gente vai conversar como se nós fôssemos grandes amigos. Simples assim. Então a gente vai falar sobre tudo, sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho, sobre os seus problemas, tudo isso em inglês. Vou te corrigindo, vou te mandando atividades, caso eu sinta necessidade de trabalhar alguma coisa específica no seu inglês, ali, alguma coisa que eu vejo que você tem muita dificuldade, vou te mandar atividades para isso. A gente vai ter esse contato frequente, para você ter esse contato com o idioma do dia a dia, real, não aqueles de cursinho, de frasezinha engessada que ninguém de verdade usa no dia a dia. Vai ter inglês real ali, como se você estivesse conversando com um amigo, uma coisa descontraída.
e que vai deixar o seu contato com o idioma o maior possível, que é, no fim das contas, o que realmente interessa. Ai, mas aí eu vou ter que parar a minha vida para ficar falando com você o dia inteiro? Não, amigo, realmente, você faz isso com seus amigos? Você fica o dia inteiro, 8 horas seguidas, sem parar de falar com eles? Não. Você tem sua vida, eu tenho a minha, a gente vai se falando naquelas janelinhas de tempo que tem. Sabe quando você tá apaixonado por alguém, aquele começo de relacionamento, onde você tá sempre ali, puta, eu tô no trabalho, mas vou ver se chegou a mensagem dela. E se chegou, você vai lá, responde rapidinho e volta pro trabalho? É isso. São essas microdoses de conversa em inglês que vão fazer a diferença no seu aprendizado para você aprender com qualidade e muito mais rápido do que você estivesse fazendo apenas aulas. Quem tiver interesse também, deixa nos comentários, me procura na DM que eu passo maiores informações. E se você é professor de inglês e você tem dificuldade ali na sua didática, você sente que as suas aulas não são tão bacanas, seus alunos não interagem tanto, a coisa não flui tão legal, você está começando a sua carreira agora, ou você já é mais experiente, mas você sente que você ficou um pouco de lado ali, você não está conseguindo acompanhar muito bem os tempos modernos, tem um e-book que eu lancei, tá no Hotmart, é só procurar lá The Teacher's Awakening, onde eu dou uma resumida em tudo que eu acredito que funciona em sala de aula, como que eu me porto, como que eu trabalho, as coisas que eu acredito dos métodos, metodologias, a maneira como eu elaboro uma aula, as atividades que funcionam ou não. E eu vou deixar tudo isso daí destrinchado para você nesse book. Tá com um valor bem bacana lá no Hotmart. Pode comprar 7 dias. Se você não gostar, você vai lá, cancela quando pega o seu dinheiro de volta, beleza? Bom, e aí galera? Curtiram? Esse vídeo foi útil para você? Se sim, então deixa aquele like. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou e o que você faz no seu dia a dia para ter mais contato com o idioma. E se você ainda não me segue, faça isso para não perder nenhuma dica de inglês. This is Teacher Juan. I'm out.